Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sessão às 6, espero que estejam todos bem. Me chamo Lucas Ribeiro e assim como nos outros podcasts, vou ser o host na edição de hoje. E essa semana vamos falar sobre um filme muito esperado, alguns consideram sendo o mais antecipado do ano. Tô falando de Duna, já vou logo avisando que não tenho como comparar com os livros, porque nunca li, então vai ser uma análise de alguém que foi ver sem saber quase nada. Assisti 2 vezes e depois de pensar bastante achei melhor ser uma conversa com spoilers, porque assim eu posso cobrir tudo que me chamou mais atenção. Então recomendo aos ouvintes que já assistiram ou quem não se importa em saber o que acontece, beleza? Então vamos começar como sempre com a sinopse. Paul Atreides é um jovem brilhante, dono de um destino além de sua compreensão. Ele deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de seu povo. É dirigido por Denis Villeneuve, é super conhecido por seus trabalhos anteriores, como A Chegada, Blade Runner 2049, Os Suspeitos e por aí vai. E claro, é baseado na saga de livros de mesmo nome, do autor Frank Herbert. Olha, como falei, fui assistir sem saber quase nada e tinha uma coisa em especial que estava meio apreensivo quando fosse assistir. É o seguinte, eu vi uma crítica recomendando fortemente você já saber o básico desse universo antes de ver, mas quando perguntei para uma amiga minha que já tinha visto, falou que dava para entender que ela mesma foi sem saber de nada, que nem tinha visto os trailers e foi tranquilo. E assim, agora que já vi, quero recomendar para quem não viu ainda o que eu fiz. Quando saí do cinema, sim, deu para entender o geral, mas em vários momentos eu dei uma viajada. Porque a história dá muitas brechas para você fazer isso. Como o protagonista tem visões, então a gente acaba vendo várias coisas que não tem muito a ver com o momento em que estamos agora na história. Inclusive isso diminuiu um pouco a minha experiência, ter essa sensação de incerteza do que está acontecendo, do que eu estou assistindo. E foi bem frequente pra mim, mais do que gostaria. Então o que eu fiz? Vi mais uma vez e assim, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, de verdade. As visões fizeram mais sentido, eu consegui diferenciar mais que planeta era de qual casa, qual era a do imperador, quem era o imperador. Porque da primeira vez que eu vi, fiquei o tempo todo tentando adivinhar quem era o imperador. Se era o personagem do Dave Bautista, se era o do Oscar Isaac, porque eles falam toda hora desse cara, mas só depois me falaram que nem no filme ele tava. Então, depois dessa eu fiquei, acho melhor reassistir, sabe? E assim, super valeu a pena, foi ótimo. Então, se você não assistiu ainda, ou conhece alguém que vai assistir, claro, você pode ir de cabeça e dar tudo certo, mas se quiser, recomendo das duas uma. Ou ver um vídeo, olhar um site, qualquer coisa, passar 5 minutinhos assim, olhando qualquer coisa sobre a mitologia de Duna, o geralzão, porque é um mundo completamente diferente do nosso, né, com palavras diferentes, tipo o Shai Hulud, falo disso daqui a pouco. Então, dá uma pesquisada no básico ou assistir 2 vezes. Digo isso porque realmente fez uma diferença pra mim. E quando assisti com mais calma, percebi que tinha deixado passar bem mais coisa do que eu pensava. Então, fica aí a dica. Mas indo aqui pro roteiro, como falei, é um mundo super diferente do nosso. Então, em casos de filmes assim, os diretores têm a tarefa super difícil de nos apresentar a esse universo. Para muitos de nós, como foi o meu caso, pela primeira vez. E lidar com diálogos expositivos pode ser super difícil porque faz tempo que não assisto, mas as pessoas dizem até hoje que em Interestelar um astronauta precisa explicar pro outro o que é um buraco de minhoca, sabe? Então assim, é difícil, tem que ser orgânico. E se tem algo que Duna faz muito bem, é exatamente isso. Há diversos diálogos ou monólogos espalhados pela história que te lembram dos personagens, o passado das famílias. Em especial, foi muito inteligente aquele audiolivro do protagonista, o Paul, com os hologramas. O público precisa muito de todos esses momentos e eles estão presentes. Mas isso não quer dizer que o filme não é denso, é super denso. Se eu piscasse o olho, sentia que ia perder alguma coisa importante. E mesmo assim precisei ver de novo.
Apesar de tudo, não achei que foi cansativo. E sabe por quê? Para responder isso, queria comparar com outro filme que muitos detestam, chamado A Ascensão de Júpiter, das irmãs Wachowski, estrelando Mila Kunis e Channing Tatum. Também tem a mesma tarefa de nos introduzir para uma realidade espacial, envolvendo outros planetas. Mas para mim, é nisso que elas falham e em Duna funciona. Em A Ascensão de Júpiter, é muito claro que as irmãs Wachowski ficaram tão apegadas pelo mundo que criaram que, ao invés de cortar o que não precisava, tá tudo lá. Informações super aleatórias e desnecessárias viram uma prioridade e a história, o plot, que devia ser o principal, é deixado de lado. Em Duna é o contrário. Tudo o que eles constroem compensa depois. O Oscar Isaac falando no começo que ir para Iraque podia desencadear uma luta política. Também os próprios interesses do imperador, que ele não é uma pessoa confiável. Também, o que mais? A espada Fremen, aquelas minhocas ou aqueles vermes de areia gigantes. Até o traje, gente. O traje para caminhar no deserto, que resfria e recicla a água do corpo. Tudo que eles constroem, seja grande ou pequeno, nunca foge da história principal. E compensa mais tarde. É o principal motivo pelo qual não é cansativo de assistir, porque no fim você sente que está sendo recompensado por prestar atenção atentamente em toda essa construção, toda essa mitologia. Um outro benefício enorme que você sente que o diretor tem noção e controle completo é o tempo. O filme sabe exatamente quanto tempo tem e não perde nada. Sabe exatamente quando vai sair de uma narrativa e seguir para outra, e faz isso sem precisar ser apressado nem lerdo demais. Sabe usar o silêncio para criar tensão ou para construir o clima da cena. Aquela cena logo do começo, no café da manhã. Como falei também, tem excelentes momentos expositivos. Duna tem um ótimo ritmo, na medida certa, assim. E também não posso deixar de falar das mensagens. Como é só a primeira parte da franquia e tem muito gancho ainda solto, falo mais disso daqui a pouco, senti que nem as mensagens nem as críticas estão completas. Mas logo de cara já vemos relação, né, com o imperialismo, com o colonialismo, a extração e exploração de matéria-prima em território nativo. Mas como falei, a gente só tem acesso até um certo ponto da história, né? Então também tem isso. Porque como a própria filósofa contemporânea Zendaya disse, isso é apenas o começo. E com isso eu queria aproveitar para trazer os problemas, ou quase problemas. Mas assim, relaxem, são só 2 e são bem pequenos. O primeiro é que Denis Villeneuve arrisca muito em não resolver praticamente nada nesse filme e ao invés preparar o terreno para o próximo. Porque uma das coisas que eu aprendi com os filmes e críticos é que as pessoas pagaram para assistir ao seu filme agora, não para ver o que vai acontecer daqui a 2 anos. Tanta coisa pode acontecer daqui a 2 anos, ou uma pandemia pode acontecer. Por exemplo, muitas visões, muitos devaneios, que assim, se a gente escolher parar por aqui, parar nesse primeiro, não significam nada. E outra, a maioria tá no trailer, pô, usados para vender o filme, quando na verdade só vão realmente significar algo em 2023, quando a parte 2 vai ser lançada. Então assim, cara, não perca o tempo das pessoas prometendo algo quando você pode entregar alguma coisa agora, sabe? Muitos diretores fazem isso e nem sempre conseguem uma sequência. Mas aí é que tá. O único motivo pelo qual nesse caso não chega a ser um problema de verdade é que entretém. O roteiro consegue sim fazer as duas coisas. Avançar a história agora, enquanto você assiste, mas ao mesmo tempo fazer diversas promessas para uma sequência. Sabe um exemplo de um filme que prometeu mais do que entregou? Animais Fantásticos 2, ou Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, porque passou o tempo todo organizando e dividindo os personagens para uma futura batalha que promete ser épica, mas só no próximo filme. É um saco isso. E assim, parando pra pensar, Duna faz isso. Nos mostra um teaser de uma batalha incrível, mas para um futuro bem distante de nós. Porém, o diferencial aqui é que faz isso, mas entretém e avança a história como pode. Então, você não sente que está perdendo seu tempo. Beleza.
A segunda questão, que foi um pecado enorme, talvez vocês escutem isso e não achem nada demais, mas pra mim teve um impacto negativo. Como você tem a cara de pau de promover Duna de todas as formas possíveis, com o teaser, com os trailers, com todos os pôsteres, usando uma das atrizes mais talentosas dessa nova geração, pra no final ela aparecer faltando 20 minutos pro filme acabar. Sim, eu estou falando da Zendaya. Como falei, pra muita gente, talvez vocês que estão ouvindo, não faça diferença nenhuma, mas se você me prometeu Zendaya como personagem secundária num blockbuster, é isso que eu quero ver. Gente, no cinema, a história tava boa, eu tava gostando, mas vez ou outra eu parava todo o meu raciocínio e pensava, nossa, já deve ter passado mais de 1 hora de filme e nada da Zendaya, que estranho, né? E o tempo passava e nada. Aí de repente aparece. Nossa, eu quase bati palma no cinema, porque eu nunca vi uma coisa tão enrolada como essa. Ah, Lucas, é só a sua opinião, nada demais. Olha, sim e não. Realmente é uma questão pequena, não me fez gostar menos do filme, nem odiar. Porém, uma das estratégias para fazer o público de um filme ser cada vez maior é o elenco. Se o elenco escolhido for reconhecido o suficiente, pode sim ter um impacto na bilheteria, por exemplo. Porque aqui no caso a atriz é famosa e pode atrair os seus fãs, sabe? Tudo isso é levado em consideração na hora de escalar o elenco. E com certeza foi levado em consideração pela Warner na hora de promover o filme. Porque, como eu falei, ela tá em tudo. Em pôster, trailer. E como consequência, trouxe uma atenção indesejada pelos seus fãs. Muita gente ficou decepcionada com isso. E é um grupo que tá bem presente nas redes sociais. Então, é algo que vale a pena trazer aqui na conversa. Mas assim, nada que prejudique a bilheteria ou que traga um hate imenso pra franquia nos próximos anos, nada disso. Tanto que o filme termina com os dois juntos, né? O Paul e ela, então com certeza ela vai ter mais destaque no futuro. Beleza, continuando agora com a categoria dos personagens. Como vocês já perceberam, eu não decorei o nome de ninguém, só o do Paul, porque falam toda hora, né? Mas antes de falar dele, só dar uma geral aqui no elenco. Zendaya e Javier Bardem têm pouquíssimo o que fazer. Claramente vão ter mais destaque na sequência. E sobre as mortes, o Oscar Isaac, o Jason Momoa e Josh Brolin, eu já esperava que morressem. Mas se bem que eu achei a morte do Josh Brolin tão sem sal, na verdade nem mostrou ele morrendo, né? Só lutando com o pessoal lá. Então, como não mostraram o corpo nem nada, então talvez ainda esteja vivo, né? É uma possibilidade. Mas aquela ecologista do Império eu não esperava. Nisso eu fiquei surpreso. Ok, mas o protagonista precisa ter o seu destaque próprio. Paul Atreides é interpretado pelo maravilhoso Timothée Chalamet. Eu sempre adorei esse ator, desde Me Chame Pelo Seu Nome, a gente já vê que ele ia se destacar em Hollywood. E assim, aqui ele tá sensacional, não poderia dizer coisas melhores sobre ele aqui. Tem a postura da nobreza, tem o cabelo. Mano, o cabelo dele é muito bonito. Tinham horas que era um olho na legenda e outro no cabelo do Timothée Chalamet. Quem assistiu o filme sabe exatamente do que eu tô falando. Assim, era quase o seu próprio personagem. Realmente chamava a atenção. Mas uma das cenas que me ganharam mesmo foi a que, inclusive tá no trailer, do teste em que ele tem que colocar a mão na caixa e não podia tirar. Com certeza o ator não estava sentindo nada durante as gravações, mas as sequências de reações que ele esboçava, não duvidei em nenhum momento do que estava acontecendo. Vou falar de Oscar daqui a pouco, mas já adianto que não acho que vá ser indicado na categoria atuação. Mas, porém, se for e eu pudesse chutar um ator para ser indicado, seria o Timothée, com certeza. Seguindo aqui com a mãe do Paul, a Lady Jessica, interpretada pela Rebecca Ferguson. E a destaco também porque tá excelente aqui. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção no modo como ela interpreta essa personagem é a postura. A linguagem corporal, por exemplo, na cena em que falei agora há pouco, do Paul fazendo o teste da caixa e ela do lado de fora fazendo uma oração, sei lá. A postura acaba sendo uma forma do público conhecer mais sobre ela. Nessa cena, o que prevalecia era a dor e o medo, né? A incerteza. E quando faz tudo isso, parece tudo tão natural. É outra que está de parabéns.
Achei muito interessante também o uso da voz. Esse comando que só aquele grupo de mulheres tem o dom, né? Foi muito bem usado. Porém, meio que foi culpa dela e do Paul que o Jason Momoa morreu. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Porque, pensa só, tinham 2 pessoas ali que usavam a voz. E mesmo assim, o Jason inventou de enfrentar uns 7 ou 9 caras de uma vez. Suponho que ele não sabia sobre isso. Então, assim, realmente achei que isso poderia ter sido evitado se os 2 juntos tivessem usado a voz. Seria bem mais inteligente e com certeza o personagem ainda estaria vivo. E jurava que ela ia morrer também. Mas para minha felicidade isso não aconteceu. Então também a veremos na sequência, né? Talvez até antes. Mas seguindo aqui com o Oscar de 2022... Claro que não saiu nada ainda sobre isso, mas queria adiantar minhas impressões, porque eu não me esqueci da fotografia nem da trilha sonora. Com certeza Duna vai ser indicado nessas categorias, trilha sonora e cinematografia. Gente, eu podia passar horas só falando dessas 2 coisas. Se você já viu esse filme, sabe que a trilha sonora, que a sonoplastia é muito diferente de tudo que já vimos nos últimos meses. Talvez desde o começo do ano, Hans Zimmer, mais uma vez aí fazendo com que a música esteja conectada e até ajude na construção do mundo que está sendo criado. E na cinematografia, o responsável é Greig Fraser. Com certeza vai ser procurado nas próximas produções hollywoodianas, porque o visual de Duna é uma obra de arte. Em cada planeta dá pra ver uma característica visual diferente. Por exemplo, no planeta de Atreides já é uma coisa mais gótica, mais nebulosa. Já em Arrakis é o amarelo do deserto, o alaranjado e dourado, não só da areia, mas da especiaria. A alteração de luz e cor que vinham também com as visões do Paul. Assim, tudo isso deixa o universo de Duna bem mais único e prazeroso de se estar. Nas 2 vezes adorei estar nesse mundo. Olha, de acordo com a Wikipedia e o site Box Office Mojo, o filme teve um orçamento de 165 milhões de dólares, mas cá entre nós valeu cada centavo, e até o momento em que esse episódio está sendo gravado, arrecadou 236 milhões de dólares mundialmente. A tendência é esse valor aumentar cada vez mais, e já foi anunciado pelos atores e pela própria Warner que haverá sim uma parte 2, então já podemos comemorar, prevista apenas para 2023. Nos Estados Unidos, dá para assistir nos cinemas e no HBO Max simultaneamente, mas como infelizmente esse acordo não se aplica aqui no Brasil, no momento se encontra apenas nos cinemas e, de acordo com o site Tecmundo, vai entrar no nosso catálogo do HBO Max em 25 de novembro. Tá perto, já chega. Então, assim, no geral, Duna Parte 1 é um presente para os olhos e ouvidos do público, com atuações muito profissionais, uma construção de mundo excelente, mas se você for ver com a expectativa de ter um arco normal, de início, meio e fim, vai sair bem decepcionado. É nítido que a história foi escrita para não ser totalmente resolvida agora, e sim virar uma franquia. E até o momento tá dando super certo, então cuidado aí com as expectativas. Mas mesmo com a história incompleta, me diverti bastante, acho uma experiência diferente e até diria intelectualmente mais desafiadora do que muita coisa que vimos em Hollywood esse ano. A melhor maneira de descrever Duna seria o primeiro capítulo de uma série ou de uma novela muito boa que mistura Game of Thrones com Star Wars. É a melhor definição que posso dar. Talvez todos esses elementos sejam o suficiente para você decidir assistir, mas não acho que seja para todo mundo. Porque, como falei, não é aquele filme pipoca para ver sem preocupação, sem pensar muito. Mas assim, não faz mal. Disso nós já temos bastante e aguardo ansiosamente informações da continuação. Mas e vocês ouvintes que leram os livros? Até agora é uma adaptação fiel? Ou esse é um dos casos que quem não leu nada vai ser mais beneficiado? Por acaso eu esqueci de comentar alguma coisa importante? Comenta lá no Instagram do podcast, @sessãoas6. Lá tem um post só de Duna, então escrevam o que quiserem. Se quiserem também enviar mensagem na DM, também fiquem à vontade. Mas assim chegamos ao final do podcast da semana, comentando Duna. Se gostou do que ouviu, manda para algum amigo, para alguma amiga que já viu o filme e também quer trocar uma ideia.
Fiquem sabendo também que temos diversos outros episódios lançados desde o ano passado, então dê uma olhada. Eu tenho certeza que eu vou encontrar todo tipo de conteúdo, de gênero. Mas é isso, pessoal. Adorei falar sobre. Quero saber a opinião de vocês. O papo ainda não acabou. Me encontro com vocês no Instagram. Se escutou até esse momento, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a semana que vem.